Oi, gente. Bolsonaro produziu um novo vexame na história diplomática brasileira. O presidente americano está fazendo de conta que perdeu o telefone dele. Bolsonaro liga, tenta marcar o encontro e o Joe Biden diz: Bolsonaro, quem é mesmo? Não sei quem é. Não, não, não. Faz de conta que eu não estou na Casa Branca. Diz que eu viajei. Não, eu fui dar os parabéns do Macron. Estou preocupado com questões internas. Tem esse problema aqui que a Suprema Corte vai reverter Roe versus Wade. Não, não, não quero falar com o Bolsonaro. E olha só, vários são os motivos por trás disso. Essa reportagem da UOL traz diversos desses motivos. Eu vou colocar no comentário fixado. Mas a gente pode elencar brevemente aqui esses motivos, né? Os motivos em que levam o Joe Biden a meio que ignorar o Bolsonaro. Tem o fato de Bolsonaro ter apoiado explicitamente Donald Trump e ter defendido que a eleição foi roubada. Que a eleição americana teria sido roubada do Trump e Biden seria um vencedor falso. Ora, é meio que óbvio que uma coisa como essa faria o Biden querer distância do Bolsonaro. Mas existem muitos outros motivos. O não alinhamento brasileiro ao bloqueio à Rússia e ao bloqueio ao Vladimir Putin é um outro motivo. É uma coisa bem concreta. E vamos lembrar que o Bolsonaro foi visitar o Putin durante aquele momento de conflito, de tensão, não é? Ele foi visitar o Putin. Isso foi interpretado como pela Casa Branca como uma atitude de simpatia, de identidade com o governo russo, o que também foi mal visto. E essa reportagem da UOL traz um detalhe que eu queria destacar para vocês, que até mesmo o pessoal da CIA, aqui ó, o chefe da CIA, William Burns, quando esteve em Brasília, deu um recado para o Brasil. Disse que se houver um golpe, a Casa Branca não hesitará em condenar o golpe e isolar o Brasil no cenário internacional. Ou seja, se referindo a todas essas atitudes do Bolsonaro em ameaçar o Supremo, em querer colocar os militares na jogada, todo esse discurso bolsonarista golpista é muito mal visto lá nos Estados Unidos. O Biden tem, inclusive, outros motivos para tentar manter uma certa distância do Bolsonaro, que é o seguinte: a popularidade do Biden está muito em baixa e Bolsonaro é um dos líderes mundiais mais tóxicos do planeta Terra. Até a Marine Le Pen, de um partido neofascista francês, claramente xenófobo, disse: quero distância do Bolsonaro. Então, quando você é recusado pela Marine Le Pen, é porque você é muito tóxico, né? É a última bolacha da festa, provavelmente apodrecida ou envenenada, né? É uma bolacha que ninguém quer. Então, a situação se transformou num vexame épico. O Brasil está tentando já há algum tempo, a diplomacia brasileira, um contato entre Bolsonaro e Biden, e tem vários episódios meio ridículos. Quando o Bolsonaro entrou numa chamada eletrônica, o Biden saiu. Vocês têm noção e não voltou, do vexame que é? Tipo, o Bolsonaro aparece, o presidente do Brasil aparece, e aí o Joe Biden diz: minha deixa para sair, né? Não vou ficar por aqui. E o Joe Biden, é bom a gente lembrar, não é flor que se cheire. Joe Biden defendeu conflitos armados no Iraque, no Afeganistão, apoiou golpes no passado. E mesmo o Joe Biden, e mesmo a CIA, que apoiou o golpe civil-militar de 1964, que apoiou o regime da ditadura militar brasileira, mesmo eles olham para Bolsonaro e dizem: paz, esse não. Né? O país, os Estados Unidos, que apoiou ditaduras em toda a América Latina, que apoiou regimes autoritários, olha para o Bolsonaro, né, e diz: esses rompantes golpistas do Bolsonaro, que ainda não virou ditador, mas enfim, é uma pessoa com aspirações
claramente ditatoriais, né, com aspirações claramente autoritárias. O que ele mais gostaria é de ter um regime de uma ditadura militar com ele no poder. Isso é absolutamente óbvio, né? Mesmo os Estados Unidos, que sempre apoiou regimes ditatoriais, que é a distância do Bolsonaro. É incrível isso. Eles ainda têm esperança, né, o Itamaraty, de que Bolsonaro e Biden se encontrem na cúpula das Américas. E é possível que os dois estejam lá. Mas eu acredito que se Biden for, até para tentar salvar um pouco da popularidade dele, se ele encontrar o Bolsonaro, ele vai dar uma espécie de dura no Bolsonaro e dizer para o Bolsonaro para parar com essas ameaças de ruptura institucional. Por quê? Aí vem a situação interna dos Estados Unidos. Se acontece uma ruptura institucional no Brasil, eles iriam condenar e iriam isolar o Brasil. E aí eu imagino que alguns seguidores vão me perguntar, mas André, existe risco de um golpe militar no Brasil? Olha, gente, como historiador, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que o risco existe. É grande o risco? Olha, nesse momento eu diria que me parece que não, mas não pode ser completamente descartado. Não tem só o desejo dos bolsonaristas, tem também atitudes de alguns militares que são preocupantes. O que significa que o trabalho nosso para fortalecer a democracia e para impedir qualquer tipo de golpe é um trabalho civilizatório de cidadania muito importante que precisa ser feito por todos nós. Nós precisamos afirmar e convencer o maior número de pessoas que forem possíveis que a democracia é o melhor regime que nós conhecemos. E ela precisa ser aprimorada, aperfeiçoada. Qualquer regime autoritário é pior, é inferior, é mais perigoso para toda a humanidade. São os regimes que têm arbítrios, violências, falta de liberdade de expressão. São os regimes que destroem a população e que violentam direitos, né? Então é muito importante que a população tenha clareza disso, né, para lutar pela nossa democracia. Agora, esse vexame do Bolsonaro diante do Biden não surpreende nem um pouco. Agora, que é interessante, os Estados Unidos, que sempre apoiaram ditadores, figuras autoritárias, que gostavam de estar alinhados a ele, tem agora, mesmo que seja um presidente a favor das grandes corporações, o Joe Biden que defendeu tudo quanto é tipo de golpe e guerra que vocês possam imaginar, não tenho simpatia pelo Biden. Mas diante do Bolsonaro, o Biden diz, esse não dá pra gente engolir. Isso é para vocês verem como o nosso presidente atual, né, esse pessoa que ocupa a cadeira da presidência, não a merece, né, e tem que ser o mais rapidamente retirado de lá. Deveria ter sido retirado por impeachment, né? E o Lira, a gente sabe, sentou nesse monte de processos, né? Por motivos que a gente também já abordou aqui no canal. Mas temos a oportunidade nas eleições de fazer isso. E conto com a ajuda de todos vocês para trabalhar nesse sentido. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Se você quiser saber mais sobre esse episódio, o link da reportagem da UOL tá no comentário fixado e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.